Eu sempre me pergunto, né, como é que o professor deve envolver os pais no processo de intervenção usando a aba? Você também se pergunta? Quais estratégias nós podemos usar para tornar a participação da família ativa no desenvolvimento da criança? Você quer saber mais? Eu trouxe um professor aqui para nos explicar. Eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora da Rema Neuroeducação. E hoje eu estou aqui porque eu quero trazer um conteúdo bem específico que é fundamental para você. E eu tenho a alegria de receber o professor Luiz Paulo, que é um especialista, um psicopedagogo, para uma aula muito importante em que ele vai compartilhar estratégias práticas para envolver os pais no processo de intervenção utilizando a aba, garantindo um apoio muito mais consistente e também eficaz para as nossas crianças. Então, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para continuar recebendo aí todos os nossos conteúdos que são valiosos. Professor Luiz Paulo, nós estamos ansiosos para te ouvir. Eu me chamo professor Luiz Paulo, sou professor do Grupo Rema Educação e estou aqui neste momento agora para trazer toda essa gama de informação que vai trazer estratégias, possibilidades, recursos, tá, de como envolver os pais num processo de intervenção frente a essa grande ciência que é a análise do comportamento. Então, algumas estratégias para envolver os pais, nós já vamos começar dessa forma, né? Nós precisamos entender que o impacto do diagnóstico nos pais é enorme, né? Não existe romantismo, né, gente? Nós precisamos entender isso. Nós estamos trabalhando, né, com um transtorno que é importante, que a partir do momento que eu conheço, que eu tenho pleno conhecimento do que é o autismo. E também, paralelo a isso, os sinais e os sintomas do autismo naquela criança específica que eu estou trabalhando. Por que eu preciso entender isso? Porque eu preciso saber quais são toda a questão da complexidade desse caso, a intensidade dos comportamentos, como que eles acontecem, como que eles funcionam, de que forma isso está acontecendo, qual que é a dificuldade dessa família frente a esse processo. Tá? Nós sabemos que uma prática baseada em evidência em relação aos pais é a escola de pais. A importância desse processo. Nós já falamos aqui dentro do Grupo Rema Educação, numa live, a questão da escola de pais, a importância dessa acolhida, deste envolvimento. Você sabe por quê, profissionais? Porque nós temos o compromisso de ensinar essa criança e ajudar a contemplar essa família com estratégias e possibilidades de desenvolvimento. Muitos podem estar dizendo assim, mas é quando aquela família, que uma das perguntas clássicas que sempre vem aqui, e aquela família, quando não aceita, nós vamos ter que respeitar o tempo dela, né, e trabalhar já com a criança. Se nós temos a criança, nós vamos trabalhando dentro das possibilidades que estão sendo dadas. Então, nós temos que intensificar e, ao mesmo tempo, propor possibilidades para essa família de entender e compreender esse processo. Isso é importante. Sabe por quê, profissionais? Porque nós temos um impacto muito importante que acontece no desenvolvimento dessas crianças quando tem o transtorno, o autista em si, tá? O autismo na sua essência. E para isso, nós, enquanto profissionais, enquanto pais, além de sabermos o que é o autismo na sua essência, nós precisamos considerar, sim, e de extrema importância, os sinais e sintomas do autismo naquela criança que eu estou trabalhando, que é diferente da outra, tá? E para isso nós precisamos o quê? Acolher esses pais, acolher essas possibilidades. Vamos no tempo. Sabe por quê, gente? É muito importante. Para você que é pai, que está me escutando, é muito importante passar por este luto, mas é importante do luto para a luta. Nós sempre trabalho isso com os pais. Do luto, vamos para a luta.
tá? Porque tem um universo de possibilidades de fazer a diferença na vida dessa criança. E quanto mais precoce for o desenvolvimento dessa criança e toda a gama de estímulos que nós vamos poder promover, as possibilidades e as chances aumentam cada vez mais de ter um comportamento, né, funcional, adequado, tá? Que vai trazer, por que adequado? Que vai trazer possibilidades dele ter o quê? Autonomia, independência nas suas atividades, sejam elas qual for, seja acadêmica, seja na escola, seja, né, enfim, na casa. Muitos pais precisam desse todo trabalho. No autismo, gente, uma das coisas mais importantes, pais também precisam escutar isso. Além da gente ensinar a habilidade por si só, nós precisamos repeti-la, nós precisamos generalizá-la também. Tá? Ela é um processo de ensino extremamente importante. Então, não basta ensinar apenas uma vez, eu tenho que monitorar esse processo. E, para isso, nós temos uma ciência que traz toda a possibilidade de um processo de intervenção da gente poder acompanhar, né, instrumentalizar e trazer as possibilidades de envolvimento. Isso é muito importante, tá? Muitos pais têm que lidar com as expectativas frustradas e com sintomas do autismo em seus filhos, né? Com dificuldade em relação ao contato visual, né? Aquela criança que não estabelece o contato. Nós já temos que entender e saber que a questão do contato visual, ela é a primeira possibilidade de comunicação que essa criança tem. Então, se ela não tem o contato visual, eu preciso trabalhar possibilidades deste contato acontecer. Repetição de palavras, ações, a questão do comportamento que tem, a questão da impulsividade, né, gente? Impulsividade, a dificuldade quanto à questão do controle inibitório, né? Então, são características importantes, essenciais, tá? Do autista, que faz com que a gente tenha conhecimento das possibilidades de intervenção, de entendimento e a intensidade de como se revela este comportamento nessa criança, para poder possibilitar treinos, né, programas de trabalho que vai contemplar as possibilidades de um desenvolvimento que traga funcionalidade e que promova a autonomia, tá? Muitas crianças com autismo têm inteligência na média, outras estão superior à média, tá? Mas independente disso, uma das questões é tão discutido esse assunto também, vários autores, né? Nós temos várias questões que falam muito, né? E aprofundam muito dessa questão da inteligência, né? Eu posso ter uma inteligência, eu posso ter toda aquela questão daquele conhecimento, daquela habilidade, mas não ser funcional. Quantos autistas já chegaram para mim, que já, né, estão adolescentes, tudo, que não tiveram toda uma gama de possibilidades de uma intervenção adequada e que no decorrer da sua vida, todas aquelas habilidades, trabalhou-se habilidade pela habilidade, só ensino pelo ensino, né, sem o cuidado da generalização, sem o cuidado de ver se realmente existe toda aquela habilidade que está sendo ensinada, está tendo uma função. Não se ensina criança com autismo a habilidade pela habilidade. Nós temos que ensinar a criança a habilidade já com atenção a que função aquele comportamento vai estar desempenhando. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você que é pai que está me assistindo, você tem que pensar assim, eu quero ensinar isso com que objetivo? Eu quero que ela faça e ela alcance esse determinado comportamento. Então, eu tenho que estar claro quais são as minhas estratégias. Uma das palavras que nós, enquanto profissionais, pais, que tem filho autista, tem paciente que trabalha, né, que tem toda essa gama de crianças com autismo, nós precisamos entender a palavra antecipação, tá? A antecipação, gente, por quê? Porque nós antecipamos, a gente verifica as possibilidades de intervir de uma forma adequada às necessidades daquela criança e também respeitando o
tempo e o quanto ela está nos direcionando. Isso não quer dizer que nós vamos fazendo só no tempo da criança, não. Para isso tem a ciência que vai nos dar todo este aparato, todo este apoio de entender com ferramentas, com suportes, que vai fazer com que a gente tenha uma análise mesmo daquelas demandas comportamentais para poder organizar, sistematizar, replanejar muitas vezes, né? Remodelar aquela possibilidade e ser efetivo de acordo com as estratégias adequadas, dependendo da demanda que o comportamento está acontecendo. Tá? Então, os pais precisam ser orientados quanto aos diferentes graus de autismo, né? Além de compreender que cada criança ela é única. E aí vem, se alguém me perguntar aqui qual é o que me levou a trabalhar com autismo, tá? O que me fascina trabalhar com autismo não é romantismo, tá, gente? Deixar bem claro isso, né? Porque nós trabalhamos com dificuldades, nós trabalhamos com problemas, né? E que precisamos a cada dia observar, analisar para promover possibilidades de intervenção. E o mais interessante de tudo isso é a gente entender que o que leva eu a gostar tanto disso, que eu posso trabalhar com 10, 20, 30 autistas, mas cada um é diferente do outro. Eles podem ter a mesma estereotipia, mas a forma como acontece, a forma como intensifica, vai ser de cada um, de acordo com como ele vivencia, né, do quanto ele tem de conhecimento e de informação, né, o quanto essa criança está sendo trabalhada, tá? E pais, uma das coisas mais importantes que precisam ser feitas é você ter um entendimento do autismo no seu filho, tá? Ter essa clareza, isso é muito importante para todas as novas possibilidades que vão acontecer. Compreender é importante, tá? Isso faz toda a diferença. Então, em primeiro lugar, sempre, como esse pai está assistindo a hoje, aqui, esse momento com a Rema, escutando o professor Luiz falar, o que eu tenho que fazer? Estou desconfiado, né? A minha criança está com possibilidade de comportamentos diferentes. Quanto eu estou recebendo de informação assim, tanto de criança quanto adulto, né? Chega-se de 2 a 3 por dia, tá? De pessoas, né, identificando comportamentos e precisando ser trabalhados isso, identificar e de qual que é a pergunta geral que tanto adultos quanto crianças, os pais, né, em relação às crianças dizem: como proceder? Quais estratégias? Quais as possibilidades? E para isso, é importante vocês conhecerem também nessa essência toda, depois que conhecer né, buscar este profissional habilitado, né, que tem conhecimento, que tem experiência, vai fazer a diferença, tá? Outra questão importante que nós precisamos definir para pais, né, profissionais, é importante saber que no autismo, pais, profissionais, nós não temos achismo, não existe achismo, existe uma análise, existe, né, uma análise, analisar aquele comportamento, verificar a intensidade, verificar o motivo, verificar o porquê que está tão disruptivo, tá, para facilitar uma leitura efetiva e das possibilidades que vai trazer todo um encaminhamento que vai trazer benefício para o comportamento daquela criança, tá? Então, todo esse entendimento, toda essa especialidade desse profissional vai ajudar, vai contribuir, né, de estar fazendo todo esse ganho frente à intervenção com essa criança. O tratamento adequado com profissionais da saúde e educação. Gente, nós precisamos entender, né, acima de tudo, que o trabalho com autismo, ele tem um cunho totalmente educacional. Então, psicólogo, terapeuta ocupacional, professor, o pai, todo o trabalho, ele envolve educação
porque é a forma como eu vou ensinar, a forma como eu vou promover aquele estímulo, né? Então, como fazer isso? Então, nós precisamos ter a clareza, tá? Que o tratamento adequado com profissionais de saúde e educação vai fazer toda a diferença para essas crianças com autismo, tá? Mas não se deve esquecer a relação importantíssima que nós estamos falando desde o início, que é a família, tá? Os pais, primeiro o núcleo, depois a família, né? E eu tenho famílias que estão, pais que já estão me esperando para o momento de dizer, Luiz, eu preciso que você fale para o vô, para a avó, né? Que entenda o comportamento do meu filho. Por quê? Porque o comportamento e a forma como esse vô e essa avó, que muitas vezes ficam com essa criança, vai fazer a diferença, tá? Nos objetivos, nas possibilidades adequadas, se o profissional, né, fazer uma orientação que vai para aquela criança. Então, isso precisa, né? Nós temos que ter esse impacto efetivo de um tratamento, tá? E com todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Então, os pais também devem, né, se conectar, né, tá claro, juntamente com esses profissionais em relação aos filhos, né, não é simplesmente ser, né, o espectador do desenvolvimento. Não seja espectador do desenvolvimento do seu filho, não seja espectador do desenvolvimento da sua criança que você está trabalhando, esteja junto dentro deste processo. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Eu não posso ser o espectador apenas se eu não estiver com a criança, né, em prol do desenvolvimento, se eu não estiver ali com o profissional em prol de toda a gama de crianças que ele está atendendo, numa supervisão, numa orientação, numa escola de pais. Essa conexão, gente, ela é essencial, tá? O trabalho interdisciplinar vai fazer toda a diferença e, principalmente, a qualidade de um tratamento eficaz diante de uma ciência cientificamente comprovada. Para isso, não basta saber usar recursos, não basta eu entender, eu preciso entender na essência. Não basta eu saber uma ciência e não entender autismo. Não basta eu entender autismo e não entender todo o procedimento do que essa ciência traz e desenvolve. Então, pais, primeiro vamos lá, precisamos entender todo esse processo, tá? Impactar, né, juntamente com esse profissional, o conhecimento do autismo na sua essência e o conhecimento do autismo da sua criança. Segundo passo, eu preciso entender quais são os objetivos e as demandas que vão ser necessárias para trabalhar com essa criança, né? Eu tenho que estar claro, né, o programa, o planejamento, as necessidades que vão ser trabalhadas, né? O que foi trabalhado, o que foi estipulado, o que aquela família trouxe de informação, né? Eu geralmente, quando é época de final de ano, quando a gente vai dar devolutiva para a família, eu anoto lá tudo que aquela família falou. Vamos dar devolutiva para a família. Eu anoto tudo, mas tudo mesmo, desde o avanço que a família está dizendo que trouxe, que aquela criança desculpa, teve, como também as necessidades e aquilo que na forma que a família está trazendo, eu percebo de necessidade. Então, eu já noto tudo isso. Sabe por quê? Porque cada conversa, cada informação, cada envolvimento que a gente vai tendo com a família vai trazendo informações, né? Eu anoto tudo isso para tirar objetivos de trabalho dali, intensificar com estratégias, né, em benefício do desenvolvimento dessa criança. Outro detalhe importante, não é o que eu quero trabalhar, nunca é isso, tá, gente? Pais, profissionais, nós temos que estar atentos a essas informações. O tratamento daquela criança não é o que eu quero, não é o que eu desejo, e sim o que a criança necessita. É diferente. Muitas vezes eu queria que o meu filho fosse lá, estivesse trabalhando a alfabetização, mas às vezes não está preparado para isso. Ele está na idade, está na série, mas ele não está preparado. Ele está preparado para demandas sensoriais.
ele precisa de demandas de comportamento, eu preciso analisar mais o comportamento, eu preciso acompanhar mais esse processo. Família, vem junto, vamos juntos nessa, né? Deu certo a estratégia? Vamos avaliar? É isso, essa troca, tá? Essa conexão, ela precisa acontecer num tratamento, certo? Estabelecer sempre, né, gente, um diálogo positivo, tá? Que ajuda a entender melhor o que acontece com o filho, tá? A lidar com sintomas, né? Verificar as dificuldades durante esse tratamento, os tipos de adaptações, às vezes, ou recursos, né? Ou adequação também, dependendo se na escola, né? De materiais, até de comportamento, da nossa forma de atuar, a forma de eu me aproximar com essa criança. Isso também é importante, né? Esse mês eu escutei uma pessoa falando que a inclusão, né? É importante a gente saber que a inclusão, ela é de todos. Eu não posso falar de inclusão falando só da família ou falando só da criança. Eu preciso falar do professor que está atendendo. O professor também precisa se incluir dentro dessa história. Não é só a criança, né? Então a gente tem que começar a pensar nessa mudança de paradigmas. Né? Então, é uma mudança, uma perspectiva de reflexão. Eu tenho a criança, que eu vou estar criando várias possibilidades para ela se adaptar naquela sala. Mas vocês conseguem entender que se o professor não entender, o professor não compreender, a família também não compreende, a escola, a gestão não está preparada para o entendimento da condição dessa criança. O que vai... E aí eu não estou falando só da questão do autismo, então vamos generalizar aqui todas as pessoas com, né, todas as deficiências. Como que vai ser? Se esse professor não estiver integrado, não estiver, né, incluso nessa história, não estiver comprometido, se a família também não fizer parte desse processo, tudo isso precisa acontecer, tá? E aí a gente tem várias possibilidades. Bom, eu trago para vocês agora sugestões e estratégias, né, para os pais, para os profissionais que vão trabalhando. Eu trago aqui, né, vários temas centrais dentro de programas de trabalho, que a gente trabalha dentro da análise do comportamento, baseado em protocolos, né, oficiais, internacionais, tá? Não é algo da minha cabeça, é algo que aqui é concreto, que é científico, que é comprovado. Eu trago essas possibilidades para que você que está me assistindo entenda e compreenda que eu posso fazer parte desse processo e o quanto é importante a minha dedicação nisso para fazer toda a diferença. Por quê, gente? Porque ali eu vou deixar só para o profissional trabalhar o lanche, a ida no banheiro, escovar os dentes na hora de ir para casa para o professor, eu vou deixar só para a família, só para esse profissional? Não. Eu tenho que entender os procedimentos, eu tenho que entender as possibilidades, eu tenho que entender a conduta de como é com aquela criança, tá? Por isso que um bom profissional na área de TEA, ele precisa entender que tipos de conduta são necessárias para a criança X, para a criança Z, para a criança A, né? São diferentes. As possibilidades acontecem de forma diferente. Vamos lá, então? Primeiro, autocuidado, né? Vamos lá. Usa independente a xícara, colher e garfo? Seu filho usa isso? Está na idade para isso já? Como que a gente pode trabalhar? Aquela criança, ela é pequenininha, mas ela já mostra, né, condições de fazer uma pega legal. Então, eu já avaliei, eu já entendi que ela pode, eu posso colocar. Mas se eu percebo que nessa hora, na hora dela pegar aqui, ela não tem essa pega, ela não consegue sustentar essa força, tem uma certa hipotonia, tudo que ela pega, ela derruba. Então, eu preciso adequar qual é o comportamento necessário para que ela venha adquirir o quê? Esta habilidade. Ok, gente? Então, por exemplo, eu avaliei uma criança de 1 ano, em dezembro,
que a criança ela pega uma garrafa de 2 litros, metade cheia, ela pegava, ela segurava, né? Uma questão de um controle motor absurdo, né? E força, muita força. Né? Então, assim, o que diante daquele padrão de comportamento ali que está sendo apresentado, o que a gente pode possibilitar mais dentro desse processo, tá? Habilidade de utilização do banheiro, de higiene, pentear cabelo, escovar dente, lavar o rosto, tomar banho. Isso são estratégias e possibilidades que está dentro de um programa e que, geralmente, esse profissional vai passar. Né? Lembrando, gente, que alguns momentos, por exemplo, no banho, na clínica, nem toda clínica essa criança vai tomar um banho lá. Que horas que a gente ensina a tomar banho? Como usar o banho? Na hora do banho. É na hora do banho, é em loco. Eu não vou promover uma situação para dar um banho na criança. Não, eu começo a ensinar essa criança no momento que o banho dela acontece. Só que para isso eu preciso saber quais são as estratégias adequadas, eu preciso de uma avaliação dessas habilidades dela de toalete, de banho, de vestimenta, né, para poder adequar de forma clara a estratégia correta. E para isso a gente vai trabalhando pais e profissionais. Nós precisamos entender que existe prática baseada em evidência. E só na área do autismo nós temos mais de 27 práticas baseadas em evidência. Isso o que quer dizer para nós? Que todas essas práticas, elas estão inseridas dentro da ciência da análise do comportamento. Então, nós vamos se direcionar dentro dessas práticas para trabalhar essas possibilidades, certo? Trago uma aqui, né? Uma prática importante, suporte visual. Tá? É uma prática baseada em evidência, tá? Toda uma estrutura para que aquela criança possa organizar e sistematizar, entender o passo a passo dessa atividade. E para isso eu posso utilizar de diversos recursos. No momento, por exemplo, vamos pensar aqui que nós temos um programa de trabalho dessa criança que é a escovação de dentes, ok? Então, dentro desse programa, de forma educacional, por exemplo, essa criança, né, ela vai lanchar, ela escova os dentes. Ela almoçou na escola, ela vai escovar os dentes. Então, pense que ela tem oportunidades, 2 a 3 oportunidades na escola de escovação de dentes. Tem lá com a terapeuta uma oportunidade também. Tem lá com a família mais 2 oportunidades de escovação de dentes. Então, olha a frequência, a intensidade de possibilidades que ela tem de escovação de dentes e quais são os recursos que eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, gente, aqui só para vocês terem uma ideia, existem 3 possibilidades aqui. Eu tenho aquela mais infantil, para aquela criança menor, que vai trazendo todo esse lúdico, toda essa possibilidade, né? Eu posso trazer brinquedos, como vocês estão vendo aqui, tem um brinquedo muito interessante, né? Para ensinar a criança de fora. A gente precisa entender também que quando existe a questão da alimentação, escovação, que são comportamentos no autista que exige, né? É muito invasivo, né, gente? É boca, né? Envolve aqui dentro toda essa possibilidade de ser muito mais invasivo. Então, isso também a gente tem que ter esse cuidado, entender a demanda como este comportamento acontece e executa para a gente poder ver em que etapa que essa criança se encontra. Eu não vou chegar fazendo da minha forma, não. Eu tenho que entender procedimento, eu tenho que entender estratégias que eu vou criar, eu tenho que saber analisar aquele comportamento para poder direcionar de forma efetiva as possibilidades e qual etapa do programa que ela se encontra para poder, a partir dali, direcionar de forma efetiva. Aquilo que ela já faz independente, eu não preciso treinar, porque ela já sabe, gente. Então, eu vou
da onde ela precisa, tá? Aqui eu posso ter um segmento de uma rotina, eu posso ter todo esse momento lúdico, uma organização, modelagem, vídeo modeling também são práticas, né? Modelagem, né? Quando a gente geralmente cansei de fazer muito isso, de escovar os dentes na frente do espelho, para a criança ter um modelo de como fazer, né? Um espelho, né? Então, fazer toda essa possibilidade. Então, assim, primeiro, nós precisamos entender quem é essa criança, tá? Segundo, quais são as necessidades dela, aqui, dando esse exemplo, dentro dessa escovação, ou dentro da mudança de vestuário, né, de roupa. Então, a gente precisa entender essa possibilidade para criar. E aqui tem um suporte para você, pai, para você, profissional, organizar, entender, tá? Não é basta, gente, não basta a gente pegar esse material que o professor Luiz Paulo trouxe aqui, imprimir e entregar para a família. Não funciona desta maneira. Eu preciso entender todo o comportamento dessa criança e, dentro dessas possibilidades, favorecer de forma efetiva e clara a condição e as estratégias que aquela criança precisa. Às vezes, essa criança não está, ela precisa escovar os dentes, mas ela não está nem atenta àquilo que você está fazendo. Então, como que vai ser essa intervenção? Eu preciso ter esse entendimento para compreender, tá? Aqui eu trago também, tem um site que se chama Autismo em Realidade, tá, gente? Tem vários também, é outra possibilidade, né, de historinhas, né? A gente também tem as historinhas sociais, tem o suporte visual que eu acabei de falando também ali, né? Toda uma sequência, uma rotina também. Então, ó, rotina, história social, um livrinho, né, que vai trazendo, direcionando, que vai contextualizando. Aqui entra para aquela criança, gente, que tem todo um conhecimento, uma informação, né, e ela vai entendendo, ela vai compreendendo melhor a informação para se alimentar, quando tem uma questão mais específica, para higiene bucal, para vestuário, para várias demandas, tá? Então, nós precisamos entender e saber que existe recursos para a gente poder estar direcionando, tá? Aqui também nós temos, ó, como eu falei para vocês, né, uma instrução programada, tá? Instrução programada, né, uma sequência, por exemplo, tomar banho. Então, o programa tomar banho. Em que etapa essa criança? Essa criança está lá no esfregar o cabelo. Então, tirar a roupa, se molhar, colocar shampoo, tirar o shampoo, ela já fez, ok? Tá? Sempre, como que a gente ensina uma criança autista a tomar banho? De cima para baixo, certo? Nunca de baixo para cima, tá, gente? Então, começa cabelo, vai indo, partes aqui superiores, depois vai indo para as inferiores, certo? Então, eu já coloco a direção efetiva. Dentro dessa instrução, dessa organização, eu já faço de forma efetiva qual é a demanda que pode trazer essa possibilidade. E para isso, se vocês estão vendo aí, várias possibilidades de recurso. Tem com foto, tem mais infantil, tem instrução programada, tem uma sequência já mais elaborada aqui para tomar banho, né? Então, existe várias possibilidades. Qual é a mais adequada para a sua criança? Tá? Os instrumentos, os suportes, todos eles existem, mas eu tenho que fazer uma boa avaliação. Eu tenho que entender e compreender muito bem essa criança para promover possibilidades efetivas e direcionadas às necessidades daquela criança, do que ela está necessitando. Tá? Para isso, gente, né, nós temos uma gama de práticas baseadas em evidência que vão nos dar todo esse suporte, tá? Dentro de algo que é cientificamente comprovado e não achismo, tá? Não existe achismo no autismo, tá, gente? Existe constatações, a gente analisa, a gente percebe, a gente identifica e tudo tem um porquê. Tá? Eu sempre costumo dizer também, isso é muito difícil. Para quem conhece, para quem trabalha, né, com autismo,
vai saber muito direcionar isso que eu estou falando. A partir do momento quando a gente tem um pleno conhecimento, gente, né, estuda, aprofunda de todos esses sinais e sintomas, de todo esse transtorno, todo esse conhecimento, a gente sabe que qualquer demanda de um comportamento de um autista, nós temos resposta, tá? É muito difícil, tá, gente? De um comportamento a gente não saber a resposta, tá? Por isso que existe a ciência, tá? Que vai nos trazer toda a possibilidade da gente analisar aquela demanda, né? Outra prática baseada em evidência, quando aquele comportamento se repete extremamente cotidianamente, aquela criança que se dá tapa o tempo todo, vamos analisar esse comportamento, vamos ver a frequência. Eu percebi que com o estímulo ela diminui. Eu percebi que se eu mudar o foco ela diminui. Opa, o que é isso quando você está observando? Você está observando quer dizer o quê? Tá? Que você acabou percebendo, descobrindo, tá? A possibilidade de prática efetiva, ou seja, a conduta correta, tá? Para a gente poder intervir dentro desse processo. Vamos lá, gente, outras estratégias aqui para outro programa, motora fina e ampla, tá? Desenhar e colorir, né? Nossos filhos vão na terapia, né? Nossas crianças vão lá na terapia, mas também estão dentro de casa, também levam tarefa. Também tem o momento do desenhar, do colorir, do copiar, do escrever, do cortar, do amarrar, né? Usar teclado, usar mouse, né? Os nossos adolescentes, quanto é necessário, gente. Hoje nós sabemos que quantos adolescentes estão focados na questão, né, dos jogos, desses jogos de interação, mas a funcionalidade de um computador, não só para o jogo, de perceber de outras possibilidades, né, para ganhar também e ampliar o repertório, né, dessa criança na utilização de uma ferramenta como essa. Então, ela pode usar como jogo, ele pode escrever, ele pode falar com outra pessoa, ele pode marcar uma reunião. Então, quantas possibilidades pode assistir um vídeo, certo? Então, a gente precisa ampliar isso. Aqui é um programa, tá? Também de outro, e que eu trago aqui algumas possibilidades para vocês também. Então, vamos lá. Algumas estratégias, tá, gente? Para desenho, para aquela criança que tem uma dificuldade já nessa questão da pega. Tem todo um trabalho por trás, motor, para a gente chegar aqui, tá? Isso é bem importante. Para chegar nesse momento, nós temos todo um trabalho por trás. Então, dependendo da criança, eu posso dar o apoio. Aí a gente trabalha também com uma hierarquia de dicas, tá? Toda ela de um suporte total e parcial. Então, a gente vai em várias, tem dica verbal, tem dica visual. Mas o que é uma pista visual? Eu posso dar dica, ó. Agora é hora de trabalhar, né? Então, agora é hora de mexer no rosa. Então, na bolinha rosa. Então, você vai dando a possibilidade, tá? Outra questão que também vai estar trabalhando aqui, por exemplo, dando um suporte, massinhas. Eu posso organizar as massinhas de como vão acontecer e dar esse suporte para a criança, dando o modelo de como fazer isso, tá? De como poder direcionar de forma específica para aquela demanda. Já vou abrir um alerta aqui, né? Isso não quer dizer que toda criança que chegar no seu consultório, ou todo, né, os pais que têm mais de um filho autista, vai funcionar do mesmo jeito. Não. Às vezes nem precisa, a criança não precisa desse apoio, ela já consegue fazer sozinha, então não vai precisar eu disponibilizar dessa maneira, certo? Então, por isso, gente, a importância da gente avaliar a condição de cada criança na sua essência, tá? Isso é bem importante para nós aqui. Outra questão importante, né? A questão funcional também de uma habilidade, né? Aqui existe já uma habilidade extrema de motora fina, de uma corporal, né? Ampla,
que é toda essa organização, né, que muitos pais, né, precisam também entender cada processo desse, é amarrar o tênis, né? Nós sabemos que muitos pais compram aqueles tênisinhos com velcro, que é mais fácil, mais rápido, né? Facilita, claro, facilita, tá, gente, quando é pequeno. Mas depois chega numa idade, eu não posso já, eu tenho que criar a oportunidade dessa criança conhecer esse outro elemento, essa outra possibilidade e trazer, né, um programa aí que favoreça também, etapa por etapa, de como essa criança poder amarrar o tênis, né, amarrar um sapato, o seu calçado, né, uma sandália, que às vezes não é amarrar, mas é colocar uma fivela. Então, são elementos funcionais, né, de habilidades motoras mais finas, mais precisas, tá? Que precisam de todo esse trabalho. Então, aí tem uma estratégia de como você colocar. Tem gente que vai se adaptar a essa? Vai. Vai ter gente que não vai se adaptar? Sim, também vai ter gente. Por exemplo, eu já tive criança que fez assim, num papel, né, mais grossinho, outra que precisou de um papel mais grosso, que foi numa caixa, outro já precisou do próprio tênis, colocar numa madeira para ele exercitar. Então, já teve de várias formas crianças, e aí a gente precisa entender qual é a melhor forma para ele, qual é a possibilidade, quais são as estratégias que mais vão intensificar e que vai trazer uma possibilidade de mais efetiva, tá, para essa criança. Isso não quer dizer, gente, que nós temos que sair daqui ensinando, né, o traço de escada, cruzado, militar, não é isso, né? Mas de trazer as possibilidades para aquela criança como melhor ela se adapta, tá? Então, isso é importante para a gente poder estar entendendo. São possibilidades, tá? Ó, aqui tem outra informação, treinar a velocidade de resposta, a velocidade da reação da criança é treinada durante um jogo. Gente, um jogo, eu posso adaptar essa situação para a demanda da criança. A criança ganhou, né, uma bolinha, então ela ganhou uma bolinha, ela não consegue fazer esse jogo todo, ela não consegue pegar e fazer isso daqui, então eu posso começar um programinha com ela de mexer com a bola, né, dela pegar a bola, dela alternar uma mão para a outra, daqui a pouquinho ela passar na mesa, daqui a pouquinho ela colocar no cesto, daqui a pouco eu posso pegar ela interagir com a outra pessoa. Tudo isso pode fazer, tudo isso a gente monta já, estou dando um spoiler aqui para vocês já de uma montagem de um programa para mexer com bola, para brincar com a bola, para intensificar atividades motoras, tanto finas quanto mais grossas em relação a essa criança, tá? Então aqui, atividades também, quando a gente começa a trabalhar cores, cestos, né? Direcionar de forma, temos bolinhas, temos balão em casa, então a criança ela não segura muito, ou é aquela criança que tem muita força, qualquer coisa, então eu tenho que trabalhar essa força. Tem crianças que nós vamos ter que trabalhar para que ela, estímulos para que ela tenha força. Vai ter outras que nós vamos ter que trabalhar para diminuir essa possibilidade. E aí nós vamos estar vendo também a forma de possibilidades, né? Aqui, gente, ó, atividades para também a criança observar, estruturada, eu dou o modelo e ela vai pintar outra ou passar por cima, ali ela vai fazer o pareamento, tá? Social, gente, tem outro programa, responder às saudações, responder perguntas, como vai você? Qual é o seu nome? Imite os colegas, né? Responder às propostas dos amigos, eu posso, né, criar dentro do programa um movimento que traga possibilidades daquele comportamento que eu espero aconteça para trabalhar a demanda. Vai ter programas de aba que nós vamos ter que trabalhar muito isso, às vezes não acontece, a criança não tem toda aquela chance de possibilidades e a gente precisa criar dentro da clínica, junto com a família, né, de criar esse movimento, tá? Aí, ó, suportes também, vai ter criança, imitação, né, gente?
a importância da imitação, ela é a base essencial para o processo de aprendizagem, tá? Tem crianças que vêm imitando autistas, tem outras que não. As que não vêm, nós precisamos intensificar programas de imitação, sentar na cadeira, tá? Ó, aí vem imagens também para ajudar no comportamento, né? O que é o comportamento esperado. Não basta dizer para nossa criança, pais, por favor, tá? Escuta isso que é bem importante. Não basta dizer para a criança, não faça isso, né? Não faça isso, mas você pode fazer desta maneira. No lugar disso, você faça assim. Entende? Dê o comportamento adequado. Não fique só dizendo não, 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 o tempo todo, repreendendo o tempo todo e não dando as possibilidades efetivas, tá? Aqui com cartões, de trazer suportes, né? Ó, crianças não podem tocar em fios, em tomadas, não pode bater, mas, gente, como é que a gente trabalha isso dentro do, né, para a família? A criança nunca bateu, eu vou trabalhar com esse cartão? Jamais. Eu vou trabalhar com aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes eu vou apresentar um cartão que ele nunca fez, ele começa a fazer. Ele achou interessante, tá? Então não é, está se modelando por outra criança, está fazendo. Então a gente vai trabalhando na medida e criando essas oportunidades, tá? E para a família, em que momento que pode estar criando, interagindo, buscando essa autonomia nessa criança, um jogar bola, levando para a escola, vai cantando. Eu tenho mães que levam o filho para a escola cantando, e ela volta, entende o comportamento, sabe que tem sobrecarga, vai fazendo, não canta mais, ela na volta ela vai fazendo perguntas direcionadas sobre o dia, vai alternando, então vai criando repertório, a gente cria, organiza essas possibilidades, tá? No momento de brincar, gente, né, de Lego, isso aqui é excelente, tá? Criar possibilidades, fazer, daqui a pouco coloca um ursinho, daqui a pouco coloca um carrinho, né, baldinho de areia, no parque agora, né, muitas pessoas estão na praia, né, então poder, com baldinho, brincar, interagir, criar possibilidades, aumentar repertório, tá, gente? Livros, historinhas também, né, para crianças que vai trazendo mais a demanda visual e você vai contextualizando, são possibilidades imensas. A linguagem, gente, receptiva, identificar objetos, partes do corpo, instruções de 1 a 2, 3 passos, né? Lembrando que a comunicação, nós temos a comunicação receptiva e a comunicação expressiva. Receptiva exige em compreensão, expressiva exige verbal. Então, faz pedido, nomear figuras. O que é isso? Bola, né? Pega a bola, peguei, receptivo, tá? Então, são várias situações, ó, por exemplo, atividades que a gente vai estruturando, tá? Brinquedos, né? Cola, trabalhar discriminação visual. Não adianta querer que a criança nomeie já sem discriminar. Primeiro ela discrimina, depois ela nomeia, tá? Aí tem várias possibilidades do brincar, o imaginário, gente, a questão do brincar, tá? Criar essas alternativas também aumenta toda essa possibilidade de vocabulário, né? O faz de conta, criar, as crianças adoram, gostam disso e vai também, são possibilidades de ampliar a condição das relações emocionais, tá? Aqui, tá? Em toda essa parte da imaginação que vai trazendo essa oportunidade. E eu deixo uma mensagem para dizer o seguinte, né? Temple Grant, uma das maiores autoras autistas dentro, né, que tem uma contribuição científica incrível, como Cérebro Autista, né, vários livros que ela tem, ela diz o seguinte, muitas pessoas me perguntam como conseguir se recuperar, como que ela conseguiu se recuperar? E ela disse o seguinte, eu tive muita sorte em ter as pessoas certas trabalhando comigo no momento certo. Então, deixo a mensagem para você, seja a pessoa certa para sua criança no momento certo, com as demandas que ela necessita para pleitear e acompanhar um desenvolvimento que vai trazer muita funcionalidade para a vida.
obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!